Fala agora vai ser para o professor Antônio Pereira Rabelo, lá de Brasília. O Antônio ele é psicólogo, mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB, especialista em Educação na UFF e especialista em Clínica Junguiana pelo Instituto Junguiano de Brasília. Ele está fazendo a formação dele na JB, é escritor e ele vem com um tema sobre a Clarice Lispector e os meandros da alma. Obrigado, professor. Obrigado, Kellen. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês. É uma honra estar aqui falando sobre o feminino, né? Assim como o Jorge, eu também me considero um homem feminino, um homem com sensibilidade. Eu me vejo dessa forma, né? E acho que não é à toa, pelo menos é o que eu sinto agora, esse é um sentimento meu, que eu estou trazendo a Clarice Lispector, né? Por que Clarice Lispector? Acho que seria uma pergunta, talvez, natural da gente, até para mim mesmo, né? Eu estava pensando hoje, enquanto elaborava o material, por que eu tinha escolhido ela? E a resposta que me vem também via sentimento é que a Clarice, ela é uma escritora que toca na alma, né? Claro, cada escritor, Dostoiévski, Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, sei lá, quantos escritores grandes escritores a gente poderia listar aqui, né? Eles tocam na alma de alguma maneira, eles têm uma coisa especial de trazer para a vida, né? Personagens nossos, emoções, situações e etc, né? Mas eu sinto que a Clarice Lispector, ela parece que ela põe um espelho na frente da gente, essa é a imagem que eu consigo fazer. Algo fica muito denunciado ao ler a Clarice Lispector, algo toca de uma maneira forte, né? É tanto que eu devo admitir para vocês e confessar, né, que tem até um ritual. Eu não leio Clarice Lispector, assim, sei lá, um mês seguido. Eu leio ali 10 dias, 15 dias, dou uma parada, guardo a Clarice Lispector um pouquinho, e aí retomo em outro momento. Porque é como se eu me deparasse mesmo com esse espelho, que não é um espelho narcísico, é um espelho da madrasta, no sentido de dizer alguma verdade, de tornar evidente ou trazer à luz algum tipo de verdade do ponto de vista do sentimento mesmo, né? Então, também com agradecimento a Clarice Lispector, ao que ela deixou para a gente em termos de obra, né? Eu queria apresentar para vocês e apresentar no sentido de bater um papo mesmo, né? Um material que eu preparei especialmente para esse nosso encontro, que eu já cruzei os dedos aqui para eu conseguir compartilhar, tá bom? Deixa eu dar uma tentada aqui. Um minutinho, por favor. Eu acho que vai dar certo. Vamos tentar novamente. Opa! Consegui compartilhar, pessoal? Eu estou sem a imagem de vocês. Consegui, né? Ainda não, Antônio. Ainda não? Vamos ver se dá certo. Para mim apareceu. Aqui para a gente está aparecendo já. Tá bacana, gente. Agora obrigado, sim. Viu? Infelizmente, eu estou sem a imagem de vocês, então eu vou falando, mas se precisar interromper por qualquer motivo, fiquem à vontade, tá bom? Eu fiz uma pesquisa tem vários textos da Clarice Lispector que eu amo, mas 3 deles têm me tocado mais nesses últimos tempos, né? São 2 contos que a gente vai ver e um livro dela que eu até reli agora nesses últimos 10 dias, né? O primeiro conto que eu vou trazer é Felicidade Clandestina, que eu dou o nome do ponto de vista do que o meu sentimento me diz, né? A alma vive mesmo no território da frustração do desejo, mesmo no território clandestino, né? Para quem não leu o conto, para quem não lembra, é um conto assim. A Clarice Lispector devia ter uns 10 anos de idade, e ela tem uma amiga cujo pai, né, tem uma livraria. E o pai recebe aquele livro As Reinações de Narizinho, que foi um clássico da literatura infantil, né? Escrito por Monteiro Lobato. Aí essa amiga
da Clarice Lispector, que também é uma garota ali por volta dos seus 10 anos, né? Recebe esse livro, ganha esse livro, aliás, de presente do pai, que é dona de uma livraria. Só que essa garota, ela tem uma coisa perversa, eu diria assim. Ela tem alguma coisa muito forte contra a Clarice Lispector, contra a pequena Clarice, que ali tem 10 anos. Então, ela começa a brincar com o fato de que ela vai emprestar esse livro para a pequena Clarice Lispector, mas, de fato, ela nunca empresta. Ela sempre diz assim, olha, hoje, né, Clarice, que você veio aqui na minha casa, eu tive que emprestar para minha vizinha que queria muito ler o livro, mas amanhã a minha vizinha vai devolver. Você volta amanhã? Aí a Clarice dizia, volto. E a Clarice tinha toda uma alegria de fazer esse trânsito entre a casa dela e a casa da amiga, né, para pegar esse livro do Monteiro Lobato. Só que todo dia que ela chegava, ela se deparava, digamos assim, com a mesma história. Ô, Clarice, eu emprestei para outra pessoa, não vai dar agora, mas amanhã de manhã volta aqui na minha casa. Aí um dia, sei lá, 10 vezes depois, 20 vezes depois que a Clarice tinha ido lá, e sempre com esse ar de uma, não sei se uma alegria eu posso chamar, mas uma vitalidade, eu acho que é a palavra que eu consigo dar aí, para buscar esse livro, né? Aí chega lá, ela começa a conversar com a garota má, eu vou chamar aqui de garota má por questões didáticas. E aí, mais uma vez, a garota má diz, olha, não deu, querida, eu emprestei ali para outra pessoa e tal, mas você volta amanhã. A mãe dessa garota má vê o movimento e vai saber o que está acontecendo, né? E todo dia a Clarice Lispector está lá na casa dela e ela começa a desconfiar. Aí ela chega lá e pergunta, meninas, o que está acontecendo? E nisso tudo, a mãe descobre esse lado perverso da filha, né? E, segundo a Clarice Lispector, fica perplexa com aquele lado perverso da filha. E aí a mãe diz tanto para a menina quanto para a Clarice, você vai emprestar esse livro para a Clarice pelo tempo que ela quiser. E aí a Clarice Lispector fica num estado de êxtase. Eu acho que essa palavra até traduz bem o sentimento dela. E ela pega o livro, né, não abre o livro, e vai até a casa dela com o livro apertado contra o peito. Essa cena é muito bonita. Sem abri-lo. Ela vai caminhando, muito alegre, esperando a hora de chegar em casa para abrir o livro. Só que quando ela chega em casa, ela começa a fazer uma brincadeira de que ela vai esperar mais tempo ainda para ver o livro. Porque ela quer ter essa sensação, que eu chamaria aqui de falta, né? E depois, se fosse o caso, a realização do desejo dela. Aí ela vai lá, depois de um tempo, né, abre o livro, lê algumas coisas no livro, fecha o livro, aí finge que perde o livro, passa um tempo sem ver, para ficar nesse território que eu estou chamando aqui de frustração do desejo, né? Além de o conto ser lindo, porque a Clarice Lispector, ela explora a alma dentro desse lugar tão clandestino, tão oculto, que é a etimologia da palavra clandestino, né? Uma coisa oculta, escondida pela margem, né? Então, eu acho bonito e me toca muito esse conto, porque a Clarice, ela vai explorar o fato de que a alma está até nos lugares mais clandestinos da vida. Que a alma está em lugares em que o desejo, a necessidade ou alguma coisa muito importante é frustrada. Acho e sinto que essa é a mensagem da Clarice nesse conto, e eu acho que isso fala muito do nosso trabalho como analista, como psicólogo, como analista, né, que é encontrar essa alma nesses lugares tão clandestinos da vida com o nosso paciente e com nós mesmos, né. Acho que é uma tarefa aí que eu chamaria de tarefa clariciana, talvez, se eu puder dar um adjetivo a partir do nome dela. Bem, feito isso, eu quero ler 2 trechos aqui do conto, recomendo fortemente, né, que eu separei aqui para nós. O primeiro trecho é: no dia seguinte, ali estava eu na porta da casa dela, da menina má, com um sorriso e o coração palpitante. Tudo isso para ouvir uma resposta bem tranquila.
que o livro ainda não se encontrava em suas mãos e que eu voltasse no dia seguinte. Nem sequer imaginava eu que mais tarde, no transcorrer da vida, o drama do dia seguinte iria se repetir para o meu coração palpitante, outras vezes, tal como aquela. Aí a gente já sente a profundidade, né, dela, da Clarice. Próximo. Ao chegar em casa, não comecei a lê-lo. Ela está se referindo ao livro, né? Simulava que o lia unicamente para sentir depois o sobressalto de tê-lo. Horas mais tarde, o abri, li umas linhas maravilhosas. Voltei a fechá-lo e fui passear pela casa. Posterguei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi não saber onde havia guardado o livro. O encontrava e o abria por uns instantes. Criava os obstáculos mais falsos para essa coisa clandestina que era a felicidade. Para mim, a felicidade sempre haveria de ser clandestina. Era como se eu pressentisse isso. Só para eu verificar, vocês estão me ouvindo? Como eu não consigo ver vocês, se alguém puder abrir o microfone só confirmar. Sim, então. Sim, Antônio. Tá ótimo. Bacana. Compartilhando, infelizmente, eu fiquei sem ver vocês. E claro que esse conto, ele me causou uma poesia. Eu estou numa fase poética da minha vida. Tenho escrito poesia e arrudo, eu diria, né? Que a partir, né, do conto Felicidade Clandestina. Eu chamei essa poesia, ou esse poema, de Oculto. Uma alma clandestina chegou. Estava oculta até onde Descartes não pensou. Ela furtivamente nos trouxe uma mensagem. Tenho a dar a vocês fel e cidade. Uma cidade não construída com tudo que se tem para além do muro. Todavia não sabemos o que fazer. Por toda a via jaz algo que não se quer ver. Inspirado por Clarice e por esse conto Felicidade Clandestina. O segundo conto, maravilhoso, muito louco, chama-se Restos de Carnaval, que eu estou chamando aqui de O Espelho da Alma. O Restos de Carnaval, eu até me arrepio, porque é no momento que a mãe da Clarice Lispector está morrendo, assim, nos dias finais, né? Ela morre quando a Clarice Lispector tem 8 anos de idade, só que nesse período aí que acho que a mãe está com câncer terminal, salvo engano, né? Que a mãe está sentindo dores, está com bastante sintomas, ocorre o carnaval em Recife. Eu não sei aqui quem conhece o carnaval em Recife, mas acho que é o carnaval mais alegre do Brasil e mais tradicional, enfim, é um carnaval muito bonito. E a Clarice, ela fica dividida, de alguma maneira, em 2 aspectos, pelo menos é o que dá para sentir do conto, né? Claro, dividida entre o luto, a possibilidade de luto em relação à mãe, porque ela sentiu que a mãe vai morrer, isso fica claro no texto dela, né? Embora ela fosse uma menina, né? Ela tinha um sentimento forte de que a mãe estava indo embora. E, por outro lado, ela está maravilhada com o carnaval, porque o carnaval acontece na rua, né? As pessoas estão mascaradas lá, vivendo o carnaval. E ela fica nesse impasse entre a dor da mãe, o carnaval, e, ao mesmo tempo, como uma garota de 8 anos, com um sentimento de que ninguém olha para ela. É outra coisa que ela explora no texto, no conto, né? Ninguém, porque a mãe dela, naquele momento, estava ocupando, por óbvio, né? Essa coisa mesmo da atenção, né? Só que ocorre ali por casualidade, que inclusive é o termo que a própria autora usa, de a mãe de uma amiga da Clarice, que está fantasiando a criança, que também deve ter lá os seus 8 anos, está fantasiando a filha dela e sobra um material, né, da fantasia. E a mãe daquela garota vê a Clarice ali no cantinho, triste, desolada, e resolve fazer uma fantasia também para Clarice. E aí, está lá aquela mãe montando a fantasia e tal. Quando deu fé, a mãe da Clarice Lispector dá uma piorada muito grande. E as irmãs, ou a irmã da Clarice, pede que ela vá na farmácia comprar o medicamento. E daí ela vai sem máscara ainda, né?
É importante a gente ter essa imagem, e vestida até o pescoço, se eu não me engano, né, com o material feito por essa outra mulher. Como ela não vai ter tempo de colocar a máscara para comprar o remédio para a mãe, ela vai ter que ir assim mesmo. Ela vai e ela se depara, esse momento também é muito bonito, ela se depara com a alegria do Carnaval de Recife, o que parece que ressoa a grande tristeza nela, a Clarice Lispector, de estar perdendo a mãe, né? Toda aquela alegria como se fosse um espelho, na realidade, para a tristeza que a Clarice estava sentindo. Mas aí a Clarice vai, compra o medicamento, dá um medicamento para a mãe melhora, né? E aí a outra mulher adulta termina de fazer a máscara. E a Clarice sente ali com seus 8 anos de idade que alguma coisa morreu dentro dela. E ela não sabe o que é. Ela acha que essa rosa, a fantasia era de uma rosa, né? De uma flor, de uma rosa, né? E ela não consegue mais se conectar com a fantasia. Ela perdeu a conexão com a fantasia. Ela não consegue mais se divertir imaginando que é uma rosa. Mas mesmo assim ela resolve arriscar, né? E vai para a rua, para o carnaval, né? E chegando lá, parece que um pouco desolada, pelo menos é o sentimento que me passa no conto, um menino de 12 anos, que para ela, que é uma garota de 8 anos, já é um rapaz, né? O menino começa a jogar nela serpentinas, confetes, algumas coisas, e no meio dessa cena toda, eles dois se olham, a Clarice de 8 anos e o garoto de 12 anos. E o garoto de 12 anos tem um ar, segundo a Clarice, sensual, meio de brincadeira, meio de maldade, alguma coisa que capta o feminino da Clarice Lispector. E ela se sente, a partir do olhar daquele garoto, uma rosa. Esse conto, você sabe que quando eu leio e releio, a primeira coisa que eu senti quando eu li esse conto a primeira vez, gente, é que a Clarice estava fazendo uma espécie de metonímia, que é um deslize de um assunto muito, como é que eu posso dizer, pesado, que seria aí a morte da mãe. Porque ela não é tão clara no texto, né, sobre o processo de luto dela, embora, metaforicamente, por imagens, ela traga que ela está triste, né? E quando eu li a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei é que era um texto metonímico, no sentido de tirar a Clarice da tristeza da morte da mãe. Mas você sabe que, lendo e relendo ali, algumas vezes, eu senti que esse texto, na realidade, ele traz um florescimento a partir desse sentimento de perda. Ela está perdendo uma pessoa, uma mãe, que é claro, né, alguém muito importante na nossa vida, e ela está precisando de um outro olhar, ela sente que precisa de um outro olhar que a veja como sujeito. E ela encontra isso, naquele momento da vida dela, naquele momento, na dor que ela estava passando, nesse garoto no carnaval, que a consegue ver como uma rosa, ou talvez que consegue ver que está florescendo alguma coisa nela. Bem, é um outro aspecto da alma, né? O olhar do outro, enquanto fazedor de alma na gente. Lá no anterior, era a alma no lugar clandestino, nosso trabalho, né? Na clínica para buscar alma em coisas que às vezes parece que não há. E aqui é o nosso olhar, enquanto ser humano, como um produtor, um fazedor de alma. Como criador, né? Como quem gesta uma alma. E eu separei 2 trechos, né? Para ler aqui para vocês sentirem um pouco também o conto, né? E as máscaras de carnaval? Pergunta Clarice. Tinha medo, mas era um medo vital e necessário, porque coincidia com a suspeita mais profunda de que também o rosto humano era uma espécie de máscara. Se alguém mascarado falava comigo, na ponta ao pé da escada, rapidamente eu entrava em um contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito somente de doentes e príncipes encantados, não, mas também de pessoas com seus próprios mistérios. Até os sustos que me eram dados pelos mascarados eram essenciais para mim. Bonito, a meu ver, porque ela faz uma brincadeira no meu sentimento
com persona e ânima, com persona e alma, né? Uma máscara que produz nela enxergar coisas que são internas e que estão muito vivas, que não são só duendes e príncipes encantados, mas personagens reais. Segundo trecho, esse trecho é o trecho quando ela encontra o garoto. Quando horas depois acalmou-se a atmosfera da casa, minha irmã me pintou e me penteou. Mas algo havia morrido em mim. Eu não era uma rosa. Havia voltado a ser uma simples menina. Desci para a rua de pé, ali. Não era uma flor, mas um palhaço pensativo de lábios encarnados. Somente horas depois chegou a salvação. Um menino de uns 12 anos, que para mim já era um rapaz. Esse menino muito bonito parou em minha frente e, com mistura de carinho, grosseria, brincadeira e sensualidade, cobriu todo o meu cabelo de confete. Por um instante, permanecemos um em frente ao outro, sorrindo e sem falar. E então eu, uma pequena mulher de 8 anos, considerei durante o resto da noite que, ao fim e ao cabo, eu não consigo ler porque tem alguma coisa cobrindo aqui, mas vocês devem conseguir ler o restante, eu imagino aí. Que essa parte de interromper o compartilhamento está exatamente em cima da última... Ah, eu consigo mover. Acabei de descobrir. Ao fim e ao cabo, alguém havia me reconhecido, eu era sim uma rosa. Alguém confirma se continua me ouvindo, por gentileza? Sim, estamos te ouvindo. Ótimo. Sim. Ok, que eu estou sem imagem, gente. Professor, 5 minutos. Passa rápido, hein, Kelly? Sim. Vamos ver se eu consigo aqui, peraí. Opa! Também me gerou uma poesia, né? Restos do Carnaval, Espelho da Alma. Em outros olhos. No Carnaval de Recife, eu me fantasiei. Não imaginava que por meio de uma máscara, em alma me brotarei. Alguns podem dizer que na metonímia deslizei, mas foi uma forma de compreender a morte como serei. O garoto que jogou confetes não sabia que em mim uma rosa brotaria. Nos olhos do outro, algo se anunciaria. Eu já nem sei quem sou, se Clarice, Chaya ou Maria. Chaya é o nome ucraniano da Clarice Lispector. Como vocês podem ver, esse poema foi escrito hoje mesmo, especialmente para a gente. Por fim, eu quero chegar na personagem que mais me toca, Macabea, que talvez seja a personagem aí mais conhecida da Clarice Lispector, e mais complexa, talvez, mais difícil de sentir, né? Uma personagem complexa. Mas parece uma personagem sem alma. A Clarice Lispector, ela escreve esse livro, para quem já leu vai saber, né? A partir do papel de um homem, ela se transforma em um homem que gosta da Macabeia, que ama, melhor falando, não é só gostar, que ama a Macabeia, e escreve o livro tal como homem, né? Que ama essa mulher. Mas só que a Macabeia é uma mulher sem alma, uma mulher não vista, uma mulher sem consciência do seu desejo e quiçá da sua própria existência. É uma mulher, é uma pessoa que está procurando desesperadamente pela própria alma, mas essa alma parece que foi engolida. Eu peguei alguns trechos aqui da própria Clarice para ver como que ele, porque a Clarice está no papel masculino aí, né, pinta ou desenha a Macabeia. Quero antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em cheio no chão. Maca, porém, jamais disse frases. Em primeiro lugar, por ser de parca palavra, e acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada. Até pensava que era feliz. Quando acordava, não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem. E ainda mais, gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma. Vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser.
Depois de receber o aviso de dispensa do trabalho, foi ao banheiro para ficar sozinha, porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho, que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com a sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço e escurecido não refletia imagem alguma. Há os que têm e os que não têm. É muito simples, a moça não tinha. Eu acho que a Clarice, aqui nesse papel que ela está fazendo, está dizendo da falta de alma na Macabeia, né? Embora ao longo do livro, e mesmo do filme da Suzana Amaral, um filme de 85, 86, se eu não me engano, você vai percebendo que tem centelhas de alma na Macabeia. Tem alguma coisa que quer surgir nela, mas que parece que está aprisionada e trancada. A gente vê isso no momento, numa única cena de agressividade, que é a cena que ela xinga uma grande amiga, que é a Glória, em duas cenas de mentira, quando ela consegue mentir para o chefe dela, ou seja, criar alguma coisa além daquela literalidade que ela vive, e numa cena de roubo também, em relação a essa amiga que é a Glória, quando ela consegue desobedecer uma regra, ser imoral, digamos assim, que é a qualidade da alma, né? A Macabeia, ela tem uns sonhos recorrentes com animais antediluvianos, que são animais muito primitivos, grandes, né? Os animais antediluvianos e primais, répteis primais, aves, né? Primais e etc, né? E o que eu senti lendo a Macabeia dessa última vez é o que eu escrevi aqui, que eu vou ler para vocês. Os sonhos constantes com animais antediluvianos, representando o perigo das emoções e de elementos primitivos que ameaçavam a Macabeia. Esses sonhos, para mim, denunciavam esse fosso que havia, essa distância mesmo que havia entre a própria Macabeia, no ego dela, em relação a quem ela era de fato, que estava muito primitivo, que estava muito preso ao território das emoções, não estava ainda no campo dos sentimentos, era uma coisa talvez mais reptiliana, na forma como eu sinto, né? Só que esse negócio não estava no sonho à toa, porque era um perigo que ela estava vivendo de ser engolida por esses animais, de fato, na vida real, como ela foi engolida pela Madama Carlota, né? Que a Madama Carlota era muito intuitiva, que era a cartomante da história, uma figura super intuitiva, conseguiu adivinhar a história da Macabeia e mostrar uma realidade que a Macabeia não conhecia, mas, ao mesmo tempo, por alguma razão, ela deu um destino maravilhoso para a Macabeia. De que a Macabeia ia mudar de vida assim que ela saísse da casa da Madama Carlota. E a Macabeia, coitada, ingênua, sem pés no chão, retirada da terra, pega essa fala da cartomante como uma verdade literal. É possuída por essa fala. E sai descolada do chão e da realidade e atropelada. Eu também sinto, lendo um livro, que o escritor, Clarice Lispector, esse é um sentimento meu, né? Não tem isso na literatura, não tem isso em estudante de crítica literária, né? É um sentimento do Antônio, né? De que a Clarice Lispector escreveu a Macabeia para matar nela mesma um lugar de falta de alma, um lugar que não tinha alma, um lugar que não tinha sentido, um lugar que era difícil para a própria Clarice Lispector, né? E parece que ela expurga esse lugar a partir da escrita do livro, ela deixa isso de alguma forma evidente. Tem hora que ela para e diz, eu não dou mais conta de escrever esse livro, eu estou com nojo, eu estou com raiva, e ela dá um ponto ali, diz, vou passar 3 dias sem escrever. Você consegue acompanhar e sentir as emoções do autor colocando essa personagem para fora. Para encerrar, eu reli, né, A Hora da Estrela, agora em Cavalcante. Passei 4 dias no meio do cerrado, foi uma maravilha. E levei, né, A Hora da Estrela primeiro, porque eu adoro o livro, segundo, para o nosso encontro.
E me veio essa poesia depois que eu li, né? Que se diz, uma poesia falando de mim, né? Me pergunto o que há nessa vastidão do cerrado. Macabéas, glórias, olímpicos, estão todos ao meu lado. Clarice deu alma a quem procura um destino. O cerrado põe suas cartas, que não são para menino. Dona Carlota é madama de Cristo. Flores de plástico. No cerrado há muito mais do que isso. A verdade é que derramei lágrimas por Maca. Aí é uma metonímia minha, porque eu falo tudo isso para dizer que chorei bastante por Maca, chorei por ela, né? Sua alma precisou da morte, seu príncipe não resgata. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui para ver vocês. É isso, queridos. Para mim, bastante forte, fator emocionado, né? Embora não esteja chorando, mas não preciso chorar para falar da grande emoção que está agora comigo, de trazer Clarice Lispector, que é uma alma bastante forte e bastante importante na minha história também, né? E trazer é um prazer, uma honra poder compartilhar esses elementos que não são pensamentos, mas sentimentos mesmo, né? Lá do fundo mesmo. Muito bacana. Estou muito feliz por poder compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigado, professor Antônio. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás.